Olá, olá, olá! E aí? Estamos juntos novamente no nosso bate local e bate horário. Instagram, canal Chega de Medo e Ansiedade, todas as terças-feiras às 21h09. Eu, a Inês, estamos aqui com você para realmente te dar dicas, esclarecimentos, uma ajuda real e verdadeira para você estar aí administrando a sua ansiedade. Boa noite, Cida. Boa noite, Valdirene. Sejam bem-vindas. Vocês que já estão ao vivo comigo, por favor, façam a gentileza de me dar um joinha se tiver tudo legal, o som e a imagem. Se a minha imagem e o som estiverem chegando bacaninha, redondinhas aí para vocês, tá bom? Eu agradeço. A gente sempre faz esse cheque. Boa noite, Simone. A gente sempre faz esse cheque para realmente a gente garantir a qualidade das transmissões que a gente faz. Ótimo, já estão me dando ok. Gratidão, muito, muito obrigada. Já vou aproveitar enquanto o Instagram vai notificando todo mundo para colocar o tema base da nossa live de hoje. Na verdade, a gente coloca esse tema, mas é só para a gente fazer um esquenta, enquanto vocês vão se animando para estar participando ao vivo ou através dos comentários, né? Que é outra opção. Espera aí que eu estou falando e escrevendo, você imagina o que vai saindo, né? A gente é muito poderosa enquanto mulher, mas para falar uma coisa e escrever outra, é preciso evoluir mais um tanto. Então, o nosso tema de hoje que a gente vai começar a falar são os sinais da ansiedade. Muito bem, vamos fixar esse comentário, porque daí vocês vão chegando e já vão sabendo do que se trata, né, essa live de hoje. Então, sinais da ansiedade, tá? Eu não tô conseguindo fixar o comentário. Ué. O que tá acontecendo? Deixa eu tentar novamente. Não sei se tá fixo ou não, mas para mim não tá aparecendo como fixo, tá? Então, vamos lá, né? Boa noite, Gleiciana. Seja muito bem-vinda. Tem pessoas aqui que eu nunca vi o nomezinho, né? Então, se vocês são novas, é a primeira vez que vocês estão participando dessa Insta Live aqui do canal Chega de Medo e Ansiedade, vão colocando aí a primeira vez, né? Para você pode ser que é a primeira vez, mas eu e a Inês, nós estamos sempre fazendo lives 2 vezes por semana. Minhas amigas comentam comigo o seguinte: nossa, Sandra, quantas lives você já fez, né? E eu digo para elas que eu já perdi a conta, né? A gente já soma aí mais de 100 lives e todas as lives são ao vivo. Então já aconteceu muita coisa ao vivo com a gente. E isso dá um certo traquejo. Mas quem me conhece lá na minha adolescência e me vê fazendo lives, fica um tanto quanto admirado. Pode ser que isso que eu vou falar para você... Boa noite, Valéria. Pode ser que isso que eu vou falar com você se identifique, né? Uma das coisas mais comuns no processo da ansiedade é medo de falar em público, né? E tem muito a ver também com uma questão de timidez, de dificuldade de se expressar e tudo mais. E por incrível que pareça, né? Quando eu digo isso, as pessoas que me vêm fazendo live não acreditam, mas as pessoas do meu passado, da minha adolescência, acreditam sim. Eu morria de medo de estar sendo vista pelas pessoas, né? Eu tinha que apresentar qualquer coisa, falar, nossa, era um problema para mim. Eu sou clara, eu sou loira, né? Então, eu ficava muito vermelha. E eu demonstrava na minha cara imediatamente que eu estava extremamente nervosa, gaguejava, tremia, às vezes me dava até ataque de riso. Então eu brincava com uma amiga minha que quando eu tava rindo não é porque eu tava feliz, não. É porque eu tava no meu pico máximo de medo, de ansiedade. Então, todo esse processo, né, desde que eu era adolescente, hoje eu tenho 50 anos, então nós temos aí 35 anos, foram processos de evolução, de um trabalho realmente na base da ansiedade, das minhas crenças, para poder estar aqui com vocês. Porque eu sofri bullying, né? E a gente sabe que uma das bases da nossa ansiedade tem a ver com os traumas que nós sofremos.
Então, esse trauma que eu sofri, inclusive dentro da sala de aula, propiciou que eu realmente me fechasse, ficasse introspectiva, envergonhada, tímida, achando que eu não tinha valor, que aquilo que eu ia falar as pessoas iam dar risada, né? Iam fazer qualquer outra coisa que me deixasse ainda mais envergonhada. Então eu fui me fechando. E com muito trabalho, né, eu consegui realmente trabalhar essa base, resolver essa situação traumática para poder hoje estar aqui semanalmente com vocês, mostrando a minha cara ao vivo para poder estar realmente passando a informação, cumprindo a nossa missão, a minha e da Inês, que realmente é ajudar você a vencer a sua ansiedade para você poder aproveitar mais a vida. Então, boa noite, Mari. Boa noite, Viviane. Tem aqui uma pessoa do colégio Apoema. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Cá Butino. Ótima noite para todos vocês, sejam muito bem-vindas. E por que eu tô falando disso, né? Por que eu tô falando da questão do medo de falar? Por que eu tô falando das lives, dessas centenas de lives que nós já fizemos? Boa noite, Inês. Minha parceira tá aí já entrando nos comentários com a gente. Porque esta live se propõe a dar uma oportunidade para você entrar ao vivo, né? É uma forma de realmente você contar para nós com mais facilidade do que escrever aí nos comentários o que está acontecendo com você, o que você está vivendo, o que está te incomodando na ansiedade, para a gente realmente prestar uma ajuda direcionada e específica àquilo que você está sentindo ou vivendo. Boa noite, Nayara. Então, a gente realmente convida você a fazer isto, a ter este movimento. Algumas pessoas já passaram aqui, né, nessa situação de estar ao vivo com a gente, e é uma experiência muito boa. Não só porque você resolve, né, parte do seu processo de ansiedade, como também você se desafia. E é uma superação sempre a gente estar aqui ao vivo, né? Por quê? Porque é o primeiro momento que dá, pelo menos ele dura 1 minuto, é taquicardia, né? A gente, quando vai se expor, a gente tem um processo de ansiedade, que é uma ansiedade, inclusive, natural, mas a gente realmente fica bastante ansioso, bastante ansiosa. Eu tô tentando fixar meu comentário aqui, né, os sinais da ansiedade, mas não tô conseguindo, viu? Então, tô falando aqui para Inês também, que eu já coloquei aqui o título, né, que o título da live de hoje é Sinais da Ansiedade, mas eu não sei por que cargas d'água, porque às vezes a gente não entende como funciona a nossa internet e os aplicativos, eu não tô conseguindo fixar. Mas, né, o que a gente vai falar é disso. Quais são os sinais da ansiedade? Você, como é que você sabe que você tá ansioso, ansiosa? Ou melhor, né? Como é que a gente sabe se alguém realmente está sofrendo de ansiedade ou não? Se aquela ansiedade é algo que a gente precisa realmente investigar mais, né? Boa noite, Stephanie. Ou se a gente realmente considera uma ansiedade normal. Então, quais são os sinais que você olha, que você percebe, que você pode dizer que uma pessoa está sofrendo de ansiedade ou não está sofrendo? E tem crianças também que sofrem de ansiedade, adolescentes, jovens, pessoas de meia idade, toda a faixa etária, né, pode sofrer disso que se chama ansiedade. A Adri tá enviando uma solicitação para participar ao vivo, que bom, Adri. Então eu vou aqui te convidar. Às vezes as pessoas ameaçam, mas eu tô aguardando a Adri, deve ser a Adriana, a Adriane, para ela estar podendo entrar ao vivo. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Então, vamos ver se a Adri, né, apertou sem querer para participar ao vivo ou realmente é ponta firme. É isso aí. Eu já te chamei, Adri, eu estou te aguardando, tá? Então, você vai me dizendo, Adri, se está tudo ok, se você está aí recebendo o meu convite para você participar. Deixa eu cancelar e vou te chamar de novo, tá? Cadê ela?
Eu acho que caiu. Não estou mais localizando. Beleza. Vamos seguir. Então, a pergunta que eu fiz para vocês, e vocês vão colocando aí nos comentários, para a gente já começar a falar sobre isso, quais os sinais que você percebe que você está ansioso, está ansiosa, ou que você percebe que uma pessoa está, né? Qual é a coisa mais evidente que a gente sabe? Ih, aquela pessoa lá tá, né? Tá com transtorno ansioso, tá sofrendo de ansiedade, tá? Bom, o que que a gente diz? As coisas mais evidentes, né, de que existe um sofrimento com relação à ansiedade, se diz respeito aos sintomas, né? Sintomas físicos, sintomas emocionais. Os emocionais a gente não consegue saber sem a pessoa nos dizer. Agora, os sintomas físicos realmente ficam mais evidentes e a gente realmente consegue notar, né? Por quê? Porque a pessoa entra numa agitação. Em função de quê? Em função do coração disparado, em função da respiração ofegante, em função de uma sudorese, em função de realmente ela estar tensa, com a musculatura às vezes tremendo. Eu ficava muito assim quando eu tinha que apresentar os trabalhos, né? Eu ficava vermelha, eu sentia o meu coração que parecia que a minha camisa fazia assim, sentia o tremor e começava a suar muito, muito mesmo, né? E isso era um sinal claro de que é uma ansiedade. No caso, era uma ansiedade muito específica nos momentos em que existia essa questão da exposição, né? Que é o nosso medo de falar em público. Agora, não necessariamente é uma ansiedade patológica. Ela se torna patológica quando isso fica muito frequente, né? A Valéria está dizendo assim: a boca fica seca e ela começa a respirar com dificuldade. Isso. A questão da salivação acontece mesmo. A gente vê a não produção de saliva, né? E realmente a respiração ela começa a ficar descompassada, né? Parece que o ar não entra, fica com um ritmo mais rápido, mais superficial. A gente fica assim, né? A Stephanie está dizendo assim, que o dela começa quando a mão fica gelada, com sudorese, isso, né? Suando, e fica tremendo. Exato. Então, você percebe que, né, as duas pessoas que falaram como que é o processo de ansiedade para elas, a Valéria e a Stephanie, começa de forma diferente, né? O que que é igual aqui? Não tem nenhum sintoma para nenhuma das duas, né? Uma fica a boca seca e a outra a questão da respiração. E aí fica uma mão gelada, né? E a outra com sudorese. Aqui que a Débora está dizendo, né? Boca seca e agitação, pensamentos recorrentes em relação ao tema. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Então, a boca seca está igual à da Valéria, né? Existem um conjunto de sintomas, mas não é todo mundo que tem todos os sintomas. Por isso que quando a gente às vezes fica comparando a nossa ansiedade com a das outras pessoas, a gente não acha similaridade. Porque às vezes você está num conjunto de sintomas que é diferente da outra pessoa, né? Boa noite, psicólogo Tiago. Boa noite, Ká. A Ká, o que que tem, né? Tensão extrema, rosto vermelho, pressão alta, sono agitado, pensamentos fixos no problema. Exatamente, né? Então, a dela também tem uma questão da tensão. Tudo isso faz parte dos sinais. A Débora e a Ká falaram o seguinte, né? Que os pensamentos ficam fixos no problema, ou recorrentes àquele tema. Essa é a característica principal. Se a gente pode falar em sinais da ansiedade, os sinais mais frequentes que a gente percebe que uma pessoa está dominada pela ansiedade é quando o pensamento dela, a cabeça dela, parece que fica rolando num looping acerca daquela situação que ela não consegue resolver ou que ela quer logo resolver para poder se livrar. E muitas vezes, parte desses pensamentos não são verdadeiros. O que eu estou querendo dizer? Parte desses pensamentos é aquilo que a gente imagina que de pior pode acontecer, né? O que a Vera disse, né? Rosto como se fosse febre, mas sem febre. Boa noite, Altemir.
A Valéria está dizendo que faz 40 minutos que ela teve uma crise. E diz pra gente, Valéria, se nessa crise que você teve há 40 minutos atrás, qual foi o tempo que ela durou, né? E o que você fez para melhorar? Porque isso ajuda a gente a poder dar algumas dicas e a poder realmente trabalhar, né? O que a gente pode fazer para uma crise de ansiedade? Quando a gente começa a sentir isso, que eu perguntei para vocês, como é que vocês sabem que vocês estão ficando ansiosas, ou como é que a gente sabe que alguma outra pessoa está ansiosa, por que é importante? Para a gente intervir, tá? Então, a Gleciana está dizendo assim: sinto tudo isso e o pior, não consigo me alimentar, emagreço rápido, né? A Gleciana faz parte de cerca de 40% das pessoas que sofrem de ansiedade que ficam inapetentes, ou seja, que perdem o gosto por se alimentar, ou a vontade de comer. Às vezes nem passa o alimento, né? Parece que ele fica travado. Outras pessoas têm exatamente o sintoma contrário, né? Outras pessoas comem compulsivamente, como se precisasse preencher uma coisa que é um buraco que não sai, né? Que a Valéria está falando, né? A Valéria acabou de nos dizer que teve uma crise há 40 minutos. Ela falou: fiquei pensando em coisas que aconteceram. Isso foi o que disparou, né? Então, o que nós estamos sabendo agora? Ó, tem coisas que disparam a nossa ansiedade, a gente fica travado em pensamentos que dispararam a ansiedade, podem ser lembranças, podem ser acontecimentos, podem ser notícias, pode ser fisiológico também, alguma coisa que esteja processando no nosso corpo. E aí, o que acontece? Começam os sintomas. Então, a gente começa a ficar com o rosto vermelho, como se fosse febre, eu sinto tensão, mão gelada, boca seca, respiração, taquicardia, pressão alta, isso que vocês vieram relatar. Mas tem que ter tudo isso para se chamar ansiedade? Não, não tem que ter tudo isso, né? Mas precisa ter esse conjunto de uma mente focada no medo. Uma mente que está processando as coisas piores que podem acontecer. E uma descarga automaticamente de adrenalina, que faz com que o coração acelere, que faz com que a boca seque, que faz com que a respiração fique ofegante, que faz com que dor de barriga, dor de cabeça, tremedeira, tensão, que mais que a gente fala? A sudorese, tudo isso são descargas de um hormônio chamado adrenalina, que ele é disparado automaticamente com situações com medo. Um medo que é real, que você está vivendo lá, você está numa rua escura e de repente você escuta um barulho, você fica com medo de ser assaltada, ou um medo imaginário. Eu estou aqui, como era o meu caso antes na minha adolescência, imaginando como que ia ser eu apresentar com a minha amiguinha de 10 anos aquela história das pedras lá da basálticas, tá? Que é uma das coisas que aconteceu de fato. Eu estou imaginando, né? Eu não estou vivenciando. Mas para nós, tanto faz, porque o corpo vai reagir do mesmo jeito. Então, o que a Valéria está respondendo para a gente aqui nos comentários, né? O que disparou a ansiedade? Ficar pensando em coisas que aconteceram. Muito possivelmente coisas que machucaram, feriram, que não foram boas, né? E o que ela falou para a gente, né, aqui nos comentários, que ela fez para realmente poder melhorar. O que ela falou? Lembrei de fazer a respiração. Às vezes não lembro de respirar. Aí demora mais para passar. Tanto é, né, Valéria? Vocês que nos acompanham sabem que nós temos sempre dado a dica, especialmente nas situações de crise, porque a ferramenta melhor que nós temos é uma técnica excelente, que é a respiração dos 5 passos. Inclusive, a gente está com essa série Controle de Ansiedade e a gente fala na primeira técnica a respiração dos 5 passos, tá? Então, o que acontece? Na respiração dos 5 passos, o primeiro passo é realmente você se lembrar de respirar. Porque a cabeça fica nesse looping, né? E o corpo vai processando tudo isso, ele vai mandando adrenalina na corrente sanguínea e vai tendo sintomas. E se a gente não repara também nos sintomas, a gente vai engatando numa piora disso e vai elevando o quadro e vai piorando o quadro. E aí, então, por isso que a gente diz,
treine essa respiração antes, para que ela fique mais no seu piloto automático. Para quando realmente você estiver ruim, você, né, ter a brilhante ideia e dizer, putz, a respiração. Deixa eu respirar da forma que eu aprendi. Respiração diafragmática, né, com exalação prolongada, tá? Depois você entra lá no nosso canal do YouTube, aqui no nosso IGTV, ou mesmo lá no Face, que tem essa respiração, os 5 passos que você precisa fazer para realmente sair da crise em 10 minutos, tá? Então, o que acontece? Para fazer isso, a gente precisa se lembrar. Então, a gente tem um gatilho que dispara a ansiedade, tem sinais de que a ansiedade está subindo, a gente precisa ficar atento a esses sinais para a gente reconhecer que a gente está entrando num barco furado e a gente precisa saber que esse barco furado tem como você pular fora antes de afundar, ou seja, antes de você entrar no pico da crise realmente, tá? Então, o que a Ká está dizendo? Essa descarga rápida me dá vontade de chorar. Sim, é a sensação do medo com uma sensação de impotência. E vem uma tristeza. Junto com uma coisa misturada, que é a angústia, que é a solidão, que é essa sensação sem saída. É um complexo, né? A gente fala que é um pouco rir de emoções, mas o carro-chefe emocional é a questão do medo, muito clara, né? E tem gente que do medo passa para raiva, tem gente que do medo passa por uma tristeza, por uma desesperança, e isso é meio que moldado até na nossa infância. Muitas vezes, como a gente aprendeu com os nossos pais a lidar com esse campo emocional, é mais ou menos aquilo que a gente desenvolve. Quando a gente percebe uma pessoa que do medo vai para uma tristeza, a gente vê um perfil mais depressivo, né? Não que a pessoa esteja em depressão, mas é um perfil. Muitas vezes esse medo desemboca para uma raiva. Então é uma pessoa que ela é mais ativa, mais agressiva, né? As duas coisas não são boas. E a principal que a gente tem que lidar é com a emoção carro-chefe, que é esse medo, né? Boa noite, Aline. O que a Vera está falando para a gente, né? A Vera está dizendo que ela ficou viúva há pouco tempo, sempre teve pânico e ansiedade e agora piorou. Sim, tem algumas situações, Vera, que realmente a gente sabe que piora o quadro. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje em termos de pandemia, dessa questão do coronavírus, da doença que ele provoca, que é a Covid-19, tudo isso é um clima favorável a gente realmente ter um gatilho para ficar ansioso. Os processos de perda também fazem isso com a gente. Então, como você ficou viúva, eu não sei qual foi sua história, se foi um acontecimento traumático, se foi uma coisa sofrida por muito tempo, né? Tudo isso impacta a gente emocionalmente. E se a gente já tem algumas coisas que não são tão boas dentro da gente, isso se aflora e acaba virando uma patologia, acaba virando um transtorno, né? Então a gente sabe que as pessoas que já sofriam de pânico, que já tinham um quadro de ansiedade, podia ser um transtorno de ansiedade generalizado, podia ser alguma coisa de um estresse pós-traumático, e que passam por processos de perda, perda financeira, perda de filhos, perda de pessoas, de familiares, perda de pets, né? A gente pode perder aquilo que a gente estima, não precisa ser uma pessoa necessariamente. Isso ajuda, contribui para a gente entrar num quadro depressivo. Então, o que eu posso te dizer, Vera? Se você não está em tratamento, é uma hora que você realmente precisa buscar ajuda, ajuda especializada. Por quê? Porque se você não cuida, você pode ficar com um luto que é um luto cronificado. É como se fosse um luto estendido, um processo depressivo junto com um processo ansioso. E isso causa muito, muito prejuízo para a sua vida. Um prejuízo para a vida familiar, um prejuízo para o teu trabalho, se você trabalha, um prejuízo para as suas atividades de lazer, um prejuízo, inclusive, para a sua saúde física, né? Porque as coisas vão, é que nem uma laranja podre, ela vai contaminando tudo que está em volta, tá? Então é importante você buscar uma ajuda, um acompanhamento, fazer realmente um diagnóstico de que nível que está tudo isso dentro de você, para você saber se é a hora de entrar com uma medicação,
né? Se é a hora de realmente você ir para um processo terapêutico, se é a hora de você estar com a gente aqui no canal, né? De mais de perto, acompanhando a gente. Para quê? Para que você não evolua para um quadro de piora. Porque a ansiedade dá para evoluir, Sandra, dá, mas não para uma evolução boa, né? Quando a gente fala em evolução, lembra de algo bom. Não, é evoluir para algo mais grave, para algo com mais sintomas ou com mais crises de ansiedade, né? Ou inclusive para um processo depressivo. Então, se você vem mais para perto da gente, nós temos, por exemplo, o nosso canal do Telegram. Eu não sei aqui de vocês que estão ao vivo comigo nesse momento, se tem alguém que está fazendo parte do Telegram. No Telegram, nós gravamos áudios sempre para vocês. No Telegram, você tem a oportunidade de realmente conhecer a Sandra, você tem a oportunidade de conhecer a Inês, por quê? Porque é um lugar que a gente realmente grava áudios exclusivos contando parte da nossa história. Hoje mesmo eu falei no Telegram, né? Fui eu que gravei o áudio do Telegram. Eu contei como é que era a minha situação lá no começo de março, quando eu soube da questão da quarentena, da pandemia. E como que, né, a gente está quase 100 dias depois. Então, a gente consegue passar para vocês como se fossem os bastidores da nossa vida. Enquanto especialistas de ansiedade, como é que a gente lida com a ansiedade no nosso dia a dia? E isso ajuda a gente a se motivar, ajuda a gente a se reerguer, ajuda principalmente a gente a não desistir, a seguir adiante, a seguir lutando. Porque realmente a vida é um desafio em cima de outro desafio, né? Alguém está com uma vida fácil, né? Sempre tem uma questão ou outra que causa medo na gente. Então a gente está sempre dentro desse redemoinho. Por mais que a pessoa pode ser psicóloga, como é o meu caso, especialista em tratamento de ansiedade, mas também nós estamos imersos nesse mesmo mundo. A única diferença, talvez, de nós, né, minha e da Inês para com você, é que a gente tem um domínio maior dessas técnicas. E outra coisa, a gente realmente coloca em prática o que a gente sugere para vocês. Porque senão é uma coisa hipócrita, né? É aquilo que faço, que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não. No Telegram você vai ter a experiência do que a Sandra e do que a Inês realmente fazem da vida delas, como elas entendem todo o processo e como elas lidam com isso. Então é uma forma da gente estar mais junto, mais conectado e fortalecer esse laço. Por isso que o nosso lema no Telegram é todo dia estamos junto e foca no que funciona. Bom, vamos ver aqui nos comentários. O que a Valéria nos disse, né? Duro depois de uma crise, fico com muita raiva e acabo me machucando e é difícil de se acalmar. Você entra no ciclo, né, da culpa. Quando a raiva é voltada para a gente mesmo, Valéria, a gente está falando de um sentimento bem complexo que se chama culpa. A gente não admite o que a gente, por ter passado por isso, por ter se deixado levar, então a gente fica sendo algoz da gente mesmo. Por isso que você se machuca. Toda vez que a gente tem a culpa, junto com a culpa, tem aquilo que a gente chama de castigo. Então a gente acha que merece se castigar. É o mesmo processo de uma pessoa que sofre de ansiedade e que acaba desenvolvendo uma compulsão por comida. Depois que ela se acaba de comer, né? 6, 7 pãezinhos, e ainda assim não satisfeita, né? Acaba comendo mais um doce, ou seja, uma coisa altamente exagerada que ela sabe o tempo todo, em cada um dos pãezinhos que ela está comendo, que aquela não deveria fazer aquilo, que aquilo não vai ficar legal. Mesmo assim, ela segue fazendo, porque é uma compulsão, como se eu não conseguisse travar esse comportamento automático, né? A não ser que realmente eu trabalhe a base disso. E aí ela se culpa depois, então ela se pune, né? Então, às vezes, ela vai lá na frente do espelho, às vezes chora, às vezes larga a mão de tudo que ela está fazendo, das atividades físicas, dos remédios, como uma forma de se punir, de se boicotar, né? Então, qual que é a saída para isso? Para todo o processo de culpa, você precisa de uma reparação. O que você pode fazer por você que seja um pouco melhor e um pouco diferente do que você fez até agora? Faça isso, né?
Quem é culpado é que nem uma criança que caiu, você lá bate nela porque ela caiu. Ela caiu. Você não bate numa criança que caiu. Você acolhe essa criança que caiu e tenta entender o que propiciou a queda. Foi falta de atenção? Foi um tênis desamarrado? Foi uma pedra que estava ali e a gente não viu? Foi realmente muita vontade de estar fazendo alguma coisa e de repente não viu que tinha algo na frente? Ou seja, a gente precisa primeiro entender para depois julgar e dar a sentença, né, de culpa, tá? Bom, boa noite, Vanilde. Boa noite, Aline. A Aline está dizendo assim para gente, ó. Sinto tudo isso. Antes eu ficava com uma tristeza, agora fico com um estado de muita raiva, acabando descontando nas pessoas. Aprendi muito com vocês. Adoro vocês. Gratidão, Aline. Que bom. Muito obrigada pelo seu feedback. Essas coisas nos alimentam, sabia? Quando a gente sabe que o que a gente diz faz diferença na vida do outro, esse é o maior presente que a gente pode receber. Porque quando a gente faz uma faculdade, como eu fiz de psicologia, e a gente jura realmente que vai ajudar o próximo, é isso que a gente tem em mente. Realmente ser uma ajuda verdadeira e que vai trazer benefícios, né? Uma ajuda não é para ser para piorar o quadro ou para ficar com o quadro no mesmo nível. O que a gente quer é que sempre suba de patamar, né? Que a gente cresça e melhore. Boa noite, Patrícia. Lembro de você na semana passada. De nada, Vera. Se foi útil, ótimo. Boa noite, Ariana. Boa noite, Glorinha. Boa noite, Divina. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos, então, conversando nessa live aqui, né, sobre as questões da ansiedade. Boa noite, Edneia. Me vão contando, vocês que estão chegando agora, se vocês sofrem de ansiedade, como é que vocês sabem? Quais são os sinais que você tem que você realmente está ficando mais ansiosa? E o que eu dizia antes, né? Que é muito importante a gente reconhecer esses sinais, estar atenta quando esses sinais aparecem. Por quê? Porque é hora da gente começar a intervir, né? É hora que a gente tem que dizer assim: pera lá, pera lá, pera lá, eu sei que eu não estou ficando bem. O que eu posso fazer para não piorar? Às vezes a gente não pode fazer muita coisa, às vezes a gente só tem que cuidar para não piorar. É mais ou menos o clima que a gente está vivendo agora, né? A gente pode fazer muita coisa? Não. A gente tem que respeitar uma série de coisas que estão postas para nós, uso de máscaras, álcool gel, ficar em casa, né? A gente tem que se submeter a isso, mas a gente precisa cuidar para não piorar. Se você está isolado da sua família, né? Como é o nosso caso, se já faz quase 100 dias que nós estamos nessa situação, se é um saco usar máscara, eu odeio usar máscara. Não sei se você tem facilidade, mas eu não tenho facilidade de usar máscara. Me coça, me pinica, me incomoda, né? Eu, álcool gel, eu preciso pôr luva porque também minha mão fica extremamente ressecada. Ou seja, eu tenho um monte de senãos e de poréns que não são fáceis de lidar com uma situação. Agora, se eu pego tudo isso, que são coisas que eu não tenho que fazer, eu tenho que me sujeitar a isso, me submeter, e começo, puta, que saco. Ah, tem que sair, mas tem que usar máscara mesmo? Ai, que droga! Meu Deus, quando é que será que isso vai passar? Parece que não vai passar nunca. Me falaram que era 15 dias que eu tinha que ficar em casa. Bom, eu fiquei um mês, fiquei 2 meses, fiquei agora 3 meses dentro de casa e eu vou ter que ficar mais quanto tempo? E agora está aumentando os casos, está diminuindo os casos, e fala não sei o quê, e fala não sei o quê. Quer dizer, eu começo a reclamar. Eu fico naquele ranço do negativo, da coisa ruim, e quando eu vou ver, eu tô com raiva. Eu tô com raiva de mim, eu tô com raiva do coronavírus, eu tô com raiva do governo, eu tô com raiva das coisas não serem como eram antes. Ou seja, no processo de raiva, eu também tenho adrenalina na minha corrente sanguínea. Eu também vou ficar com o coração acelerado. Você não fica? Quando você está com raiva, você não fica com seu coração acelerado? Você não fica também com a respiração? A gente parece um búfalo, né? Um boi brabo. Realmente a gente fica. Por quê? Porque tanto no processo do medo, da ansiedade, como no processo da raiva, o hormônio é o mesmo. Adrenalina. Acelera o seu coração, faz a sua respiração ficar, né? E faz você agir, né? Quem tá
muitas vezes com uma crise de ansiedade, ou fica travada, parece que não consegue se movimentar, ou fica muito agitada. Não consegue, porque a cabeça está agitada, o corpo também precisa agitar, porque vai muito sangue para os membros, pernas e braços. Então a gente precisa descarregar. Por isso que o exercício físico é muito útil. Então, para você, Vera, que falou da questão da viuvez, para você, Valéria, que falou que teve crise há 40 minutos atrás, agora um pouco mais, né? O que a gente recomenda? Recomendamos exercício físico. Nossa, mas vocês vão bater nessa tecla de novo? Vamos! Para você que sofre de ansiedade, para você que quer um bom envelhecimento, para você que é responsável com a sua saúde, para você que sabe que a nossa vida não é uma vida que realmente estimula uma atividade física, porque a gente tem controle na mão, a gente tem celular. Se a gente quiser, a gente pode ficar o dia inteiro sentado e conseguir fazer grande parte das coisas que antigamente não fazia. A gente pede um iFood e vem comida na nossa porta, né? A gente vai lá, não precisa mais nem ir no banco, eu dou um cartão de crédito. Ou seja, a gente que sabe que o ritmo de vida que nós temos atualmente, ele colabora para um sedentarismo, ou seja, para um envelhecimento não saudável, a gente tem por obrigação a fazer um exercício físico. Boa noite, Vilma. A Vilma está convidando aqui, né? Está chamando para poder participar ao vivo. Então, eu vou te chamar, Vilma. Se não foi se for por acaso, aliás, você dá um ok aqui para gente, tá? Então, eu estou convidando aqui a Vilma Tom, não sei qual que é. Ah, já apareceu o nome dela. Vilma Tom Monteiro. Então, vamos lá. Temos a Vilma aqui para participar com a gente. Nós temos minutos ainda. Nós vamos terminar a live por volta das 10h09. Olá! Boa noite, Vilma. Ah, que pena, caiu. A Valéria está dizendo, ó, 7 dias não saio da cama. Então, Valéria, você já está no que a gente chama de processo depressivo, tá? Não é só ansiedade. Quando a gente vê um desses sintomas, boa noite, Michele. Quando a gente vê um desses sintomas, que é aquela prostração, né, o desânimo, a desesperança, né? Você já teve presente na live da semana passada, contando um pouco do seu estado emocional. A gente sabe que não é só mais uma questão de ansiedade. No seu caso, assim como eu tinha falado com a Vera, com a questão do luto, pode ser sim, com grande possibilidade, que a gente já está falando de uma depressão ansiosa, de um transtorno misto ansioso ou depressivo, ou de uma ansiedade com depressão. Então, a gente está falando de 2 sintomas aí. Ao mesmo tempo, você tem medo de morrer e, ao mesmo tempo, tem um desejo de morrer. É o que a gente falou na live passada de ansiedade e depressão, tá? Então, necessita realmente um cuidado medicamentoso para você sair desse vale, dessa coisa que você está lá embaixo e começar realmente a se sentir melhor. Agora, é muito importante o exercício físico. Se você tem alguém que você conheça, né? Ou que realmente consiga te ajudar a te dar um vamos lá, né? É importante para você começar a fazer. E um exercício físico, quando a gente está nesse estado tão debilitado como você está emocionalmente, às vezes é só um alongamento, às vezes é só se esticar um pouco, por 15 minutos. Por quê? Porque o alongamento, ele já promove no seu corpo um destensionar. Quando a gente está assim, a musculatura ela fica assim, ó, toda contraída, e isso provoca dor. Isso faz com que as células não troquem o oxigênio, o gás carbônico, os nutrientes, não tire o lixo de dentro dela, e a gente vai ficando intoxicado. E pior, nesses quadros a gente bebe muito pouca água. Então a gente atrapalha toda a química do nosso organismo, desfavorecendo inclusive a medicação que a gente toma. Então, é importante ingerir água, é importante fazer o alongamento para dar uma distensionada. Em que partes do corpo? Aqui, ombros e quadril. São as 3 partes que a gente mais guarda atenção. Agora, se a gente não se ajudar, realmente não tem quem faça isso para nós. Eu sempre brinco que uma pessoa que não quer ajuda, você pode puxar ela com guindaste, que ela não sai do chão.
né? E é o que eu te falei na semana passada, né, Valéria? Saber que você está aqui nessa live novamente significa sim que você quer ser ajudada. Aí, infelizmente, né, eu estava conversando com isso com uma pessoa que eu atendo, infelizmente, né, a gente sempre fica, porque nós fomos criadas com histórias de salvadores, né? A gente foi criada nas histórias das princesas, que vinham os príncipes encantados e nos salvavam. Então, infelizmente, isso está na nossa mente. A gente tem uma tendência a ficar aguardando o Salvador. O salvador de alguém da família, de algum amigo, de alguma amiga. A gente sempre fica numa ilusão de que algo miraculoso vai acontecer e a gente vai ser retirada daquele poço que parece que não tem fundo. E, infelizmente, contos de fadas são contos de fadas. O que a gente sabe na vida? Que a gente é que é o nosso próprio salvador, não é? Né? A gente tem um grande salvador espiritual, dependendo da sua religião, um Buda, dependendo de Jesus Cristo, dependendo Alá, Maomé, depende da sua religião. A gente tem alguns salvadores, mas até eles são invisíveis, porque realmente a grande força que nos move para a gente se salvar, para a gente conseguir, por exemplo, reconhecer os sinais da nossa ansiedade e poder atuar para a gente não piorar, somos nós. Essa é a parte que nos cabe. E é muito curioso, porque depois que a gente se salva, aparecem os nossos príncipes encantados ou as nossas princesas encantadas. Mas é preciso primeiro a gente realmente mostrar o nosso valor. É como se a gente precisasse se tornar digno, merecedor daquele homem ou daquela mulher para nos aproximarmos. Então, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Primeiro a gente tem que realmente se comprometer com a gente. Se você não realmente se comprometer para você sair da cama, para você sair da ansiedade, para você reconhecer quais são os sinais da sua ansiedade e intervir para aquilo não piorar, não vai ter quem faça isso. Porque a gente sabe, tem pessoas que estão no processo terapêutico com a gente, e por mais que a pessoa saiba o que fazer, ela não faz. Ela está com a nossa ajuda, nós somos especialistas, mas ela não faz. E aí a gente fica se sentindo, nossa, como eu quero ajudar, mas não adianta. Primeiro a pessoa tem que fazer isso, é um movimento primeiro meu. Aí sim, aí vem várias mãos que te puxam para si, né? Boa noite, Débora, psicóloga. Então, boa noite, João Vitor. Boa noite, Nunes. Então, o que a Valéria está falando, né? Eu comentei sobre a água e sobre o exercício físico, que inclusive melhora toda a troca química de quem está tomando medicação também. Ela disse que não sabe nem o que é água. Então, você está totalmente intoxicada. A ação da medicação é muito diferente para uma pessoa que ingere água de uma pessoa que não ingere água. Pense o seguinte, ó. Se você está com um antidepressivo ou um ansiolítico, onde que eles agem? A nível cerebral, né? É a química do cérebro, dos seus neurônios. E o cérebro, ele precisa do que para realmente funcionar? Água. 70% é líquido, é um meio aquoso, né? As células têm o que dentro delas? Água, líquido. Então, se a gente não tem um equilíbrio realmente de uma quantidade de água, imagine o seguinte, uma sala toda cheia de lama, e você vai lá e joga 1 litro de água sanitária. Vai limpar? Não vai limpar. Você precisa vir com um balde de água e aí jogar, e dentro dessa água está ali diluída essa água sanitária. É a mesma coisa. Para a ação medicamentosa fazer efeito para você, você precisa ingerir água. E é muito simples, parece muito bobo, mas é extremamente necessário. E aí a Vilma disse assim para a gente, né? Desculpa, clicou errado, não pretendo entrar ao vivo, mas tenho muito interesse em tudo que você está falando. Ok, Vilma, continua com a gente aqui nos comentários, sem problema nenhum. Isso acontece mesmo, né? Até eu faço alguns dedinhos assim, né? Aqui no Instagram, que não é muito fácil, né? A Débora Ofimoff está perguntando para a gente como que eu faço para entrar no Telegram.
Bom, o Telegram é um aplicativo gratuito, como se fosse um WhatsApp, né? É uma forma de comunicação também, tá? Aí você precisa no seu celular ir lá na sua loja de aplicativos e escrever Telegram, baixar isso gratuitamente. Baixou seu Telegram, você vai precisar fazer o seu perfil, pôr uma foto, um nome, né? Escolher o número do seu telefone, colocar esses dados básicos. Feito isso, você vai conseguir contactar com qualquer pessoa que esteja no Telegram. Então aí você vai e busca o nosso canal. Chega de medo e ansiedade. E aí você já vai entrar diretamente no nosso canal, porque não precisa de aprovação nenhuma, e você vai ter todos os nossos áudios desde janeiro. Por quê? Porque fica tudo acumulado lá no nosso canal do Telegram. Mesmo que você entrou agora, você vai ter acesso a tudo que nós dissemos desde o começo do ano, tá? E tem muito material ali, muita coisa boa, e a gente tem recebido muitos elogios e feito muita coisa positiva através desses áudios no Telegram, tá bom? Aí, se você tiver qualquer outro tipo de dúvida, você pode mandar um direct para a gente também, que a gente te acompanha no passo a passo, tá? O que a Cá está falando, né? Acredito que o primeiro passo é mais difícil. Quando nos sentimos depressivos, não temos vontade de fazer qualquer coisa, como criar esse hábito, esse começo. É verdade, né? Toda grande vitória começa com o primeiro passo. E eu digo, para você criar isso, é preciso que você esteja no momento do chega. Enquanto a gente não está no momento do chega, você sabe o que a nossa mente faz? Empurra com a barriga. O seu cérebro tem 200 milhões de anos. E ele não sobreviveu fácil a tudo isso que nós estamos vivendo. O cérebro ele tem algumas propriedades. Uma delas é criar zona de conforto. Por quê? Porque quando eu estou no meu piloto automático, quando eu estou na zona de conforto, eu estou economizando energia. Grande parte da energia que a gente gasta, gasta em processos mentais. Eu não vou saber dizer a proporção exata, mas é muito mais do que 50% a gente gasta em processos mentais. Então a gente precisa fazer uma economia. Por isso que se você deixar, a sua mente vai te dizer, não vai caminhar não. Ah, não faz nada não, não tem jeito, viu? E nem tenta, nem tenta. A mente, infelizmente, nos sabota. A gente precisa, para dar esse primeiro passo, não pensar. É o dia do chega mesmo, foda-se, acabou, eu não quero mais assim, eu não mereço mais isso. A mente vai dizer, ah, mas não tem o que fazer, mas você já tentou de tudo, ah, mas coitada de você, você não sei o que lá, sua mãe não sei o que ali, olha a tal situação, e não vai dar certo. A sua mente vai dar 1000 argumentos para você ficar na zona de conforto. E é zona, gente, é zona, é de conforto, mas é zona. A gente diz assim, ó, é merda. É quentinho, mas é merda. Não fique aí. Então, só quem realmente consegue ir para frente é a partir desse chega, dessa decisão que é contrária à sua tendência a ficar do mesmo jeito, tá? Por isso que mudar dói. Quando não mudar, dói muito mais. A hora que realmente a gente está no nosso limite, é que realmente a gente está pronto para dar o próximo passo, tá? Então, o que eu te diria, Cá? Você está realmente no chega? Ou ainda precisa piorar um pouco mais? Eu digo o seguinte para as pessoas que eu atendo: a vida é muito sábia, né? A vida é um processo terapêutico, tá? E a vida, ela vem dar um cutucão em você, para ver se você se toca. Você não se tocou. A vida vem e dá um chacoalhão. Você não se tocou. A vida vem e te derruba. E você tem que agradecer, porque se ela não te derrubasse, você não ia tomar providências. Quando é que a gente busca tratamento para ansiedade? Quando a gente tem crise do pânico, quando a coisa está muito ruim. Porque senão o que a gente faz? Empurra. Ah, porque não tenho dinheiro, porque não tem profissional bem, bom, porque eu não sei o que fazer, porque eu tenho medo de ficar viciado em remédio. Sei lá, a gente dá 1000 desculpas e vai acreditando. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é o quê? É tentar não enxergar algo que está evidente. Não dá mais para ficar assim. E eu te digo o seguinte, Cá, se você precisa de um empurrão, eu vou te dar agora. Quanto tempo ainda de vida você tem?
Você sabe? Você que está aqui ao vivo comigo, quanto tempo de vida você tem? Você sabe? Você vai viver assim por quanto tempo, então? É muito sério isso. A gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente nem sabe do que vai morrer. Então, realmente é importante que a gente tome uma providência agora. Porque se você tem alguns minutos de vida, você realmente vai aproveitar esses minutos de vida. E se você tem anos de vida, você vai fazer valer a sua vida. O problema não é a morte, o problema é não viver. E a gente tem se acostumado a meias vidas. A gente tem se acostumado. Ok, existe um mito de que a ansiedade não tem cura, mas eu já te digo para você de praxe, né? Não estou promovendo um curandeirismo, porque isso, inclusive, é crime, né? A gente só pode falar de cura num processo religioso. Mas vamos entender cura como remissão de sintomas, tá? Eu já te digo já. A ansiedade tem como redimir os sintomas? Tem como vencer? Tem como realmente se livrar dela? Tem. Precisa de estratégia, tá? Então, isso não é desculpa para as coisas continuarem desse jeito, né? A gente precisa tomar uma ação, sim. Sermos responsáveis pela gente. Não esperar nenhum salvador. Começar esse primeiro passo com a gente. Saindo da zona de conforto. Desligando a nossa mente, que vai contra o que a gente quer, tá? Esse é o processo todo. Boa noite, Pri. De nada, Débora. É isso, gente. Nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa live. Me diz você, né, Ká, que me perguntou isso, né, que o primeiro passo é o mais difícil, quando nos sentimos depressivos, não temos vontade de fazer nada, como criar esse hábito, esse começo, é um pouco isso. É desligar um pouco a sua mente, que vai te dar 1000 argumentos para você continuar exatamente como você está. E isso é uma propriedade de toda essa cognição da gente para simplesmente economizar energia. Porque hoje você tem iFood, mas há 200 milhões de anos atrás não tinha iFood, não. Você precisava realmente economizar energia por um instinto de sobrevivência. Mas a gente continua só sobrevivendo. E está na hora de a gente começar a viver, né? Então, o Chega de Medo e Ansiedade é um convite. Qual que é a nossa missão? Te ajudar a vencer a ansiedade para quê? Para aproveitar mais a vida. Quem vive bem não tem medo de morrer. Agora, quem vive mal tem muito medo de morrer. Por quê? Porque não está aproveitando, não está desfrutando. E isso é algo que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, não é? Se vocês concordam, eu estou recebendo os coraçõezinhos aqui, estou entendendo que faz parte. A Cá está me dizendo assim, né? Verdade, Sandra, obrigado pelas palavras. Me perdoe se eu te cutuquei muito fundo, né? Mas realmente eu quero que você viva, né? Se você está me perguntando isso, você está me dando um espaço suficiente para talvez você ouvir algo que vai poder fazer uma diferença significativa daqui a alguns anos, né? Veja você, eu estou no meu Chega e você apareceu na minha timeline do Facebook. As coisas chegam quando tem que chegar. Olha, cá, eu me arrepiei. Sabe por quê? Porque se você entrar para o nosso Telegram, você vai ouvir a gente falar disso. Tudo começa com uma intenção. A intenção é uma das coisas mais fabulosas que a gente tem. E a gente usa tão pouco. Então, no Telegram, a gente tem a oportunidade de ensinar vocês a usar a intenção. Isso é muito importante. E toda vez quando eu começo uma live, toda vez que eu me prontifico a fazer um vídeo, a escrever um texto, quando eu estou de frente de vocês, o que eu desejo, a minha intenção sempre é que eu possa tocar quem precisa ser tocado. Então, não é à toa, né, que as nossas intenções se cruzaram e nós tivemos essa mágica hoje. Parabéns, então, Cá, pelo seu dia do Chega, né? E que realmente você sustente ele, tá? Muitas vezes você vai pensar em desistir. Lembra da gente, tá? Fica com a gente, porque a gente vai poder te relembrar quem realmente você pode ser, tá bom? Boa noite, Edilene. Obrigada, Gleiciana. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Isadora. Boa noite, Neuci. É isso aí. Muito bom, gente. Para vocês que estão entrando agora, infelizmente a gente já está nos nossos minutos finais dessa live, uma live realmente profunda.
profunda, né, nesses minutos finais. A Cá que diga, né, Cá? Mas tudo isso vai ficar no nosso IGTV e vai também subir para o nosso canal do YouTube. Então, se você quiser acompanhar tudo isso, né, e também ser tocado para o seu Chega, assiste ela na íntegra, tá bom? Ok, então. Gratidão a vocês e eu deixo todos com uma ótima noite e o nosso lema: foca no que funciona. Até sexta-feira, quando a Inês vai estar no nosso Chega de Dúvidas, que é uma live que a gente faz toda semana, tanto pelo Face como pelo Instagram. Essa live é transmitida e ela vai estar falando como lidar com a crise no meio da noite. Uma coisa bem bacana para a gente realmente aprender. Como que a gente faz com a crise, né, que a gente tem no meio da noite? É tão comum, né? Muito bem, gente. Beijo, beijo, beijo para vocês. Gratidão pelos corações. Como eu já disse, isso alimenta a nossa alma, a nossa missão, o nosso propósito. Então, muito bom. Até mais para vocês e foca no que funciona. Tchau, tchau.